Então, qual seria o design que a gente pretende para ela, né? Então, aqui olhando, nós percebemos, né, que temos aqui uma espécie de cabeçalho, né, com as informações aqui do título, né, da página, algumas imagens, etc. Em seguida, nós temos aqui o que parece ser um conteúdo, certo? E finalmente nós temos o rodapé da página. Então, nós vamos organizar inicialmente a página nessas três partes. E em cada parte dessa, nós vamos organizar em outras subpartes. Eu vou usar e abusar do div, da tag div, para fazer essas organizações, certo? Então, aqui eu estou com minha página, tá? Eu vou criar aqui um arquivo. Esse arquivo ele vai ter o nome São Julião 2023, São Julião 2023.html. Na minha página HTML eu já vou usar o sample aqui, né, para não ter que ficar digitando informações. Aqui na minha language, aliás, no HTML eu já vou que coloco a language, né, português BR. Além disso, o título da página eu vou colocar aqui São Julião 2023. Além disso, né, eu vou colocar a configuração do meu CSS em outro lugar, tá? Então, eu vou digitar aqui, né, o lugar onde eu vou colocar minha configuração. Então, aqui, São Julião 2023 CSS. Então, as configurações do CSS vão ficar aqui. Então, vou aqui criar esse arquivo, certo? São Julião 2023.html ou CSS. Ok? Então as configurações do meu CSS eu vou deixar aqui. Tá bom? Então vamos lá. Para cá. Então eu vou começar separando aqui a minha página em três partes, certo? Então a primeira parte vai ser o cabeçalho, a segunda parte, o meio, né, vai ser um conteúdo mesmo, e a terceira parte vai ser o nosso rodapé. E essa separação eu vou fazer através de divs, certo? Então eu vou colocar aqui um div, 1, 2, 3. Ok? O primeiro div, certo? Eu vou configurá-lo a partir de uma classe que eu vou chamá-la de cont, de conteúdo, certo? Cabeçalho. A segunda eu vou chamar uma classe de nome conteúdo mesmo. E a terceira classe vai ser cont rodapé. Ok? Cont rodapé. Pronto. Agora nós vamos começar a mexer no CSS. Então vou aqui para o CSS. Tá, primeiro, deixa eu colocar alguma coisa aqui, né? Cabeçalho, só para vocês saberem o que está acontecendo. Conteúdo e rodapé. Vamos ver como é que fica. Pronto, então tá assim, certo? À medida que eu for fazendo, estou trabalhando aqui na minha página, eu vou fazendo, colocando bordas para vocês terem noção do que é que eu estou fazendo. Outra coisa também que eu vou fazer é que eu vou dividir aqui minha tela para que fique, às vezes, algumas vezes mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo, certo? Então, vou começar, né? Então, para trabalhar com CSS, eu preciso usar seletores, tá? Então, vou usar aqui primeiro o seletor vai ser a tag.
né? Então, para o HTML, o high, né, vai ser de 100%, que quer dizer que eu vou ocupar toda a minha tela na vertical, certo? Em toda a sua extensão, certo? Então, o conteúdo ele vai ficar por toda a extensão, ok? Outra coisa, eu vou trabalhar com body aqui, body. Nesse body, né, eu vou colocar aqui uma margem, tá? 0, um padding, vou colocar também 0, certo? Esse 0 pixel aqui, ele vai servir para iniciar, né, tomar toda a imagem, toda a página, né? Para o meu HTML, ele não vai ter, o meu body ele não vai ter nenhum margeamento, nem um espaçamento entre o início da margem e os elementos, né, do meu HTML. Além disso, eu vou definir outra fonte, certo? Eu vou definir uma fonte family aqui, Arial, Helvética. Width, certo? Eu vou ocupar 100% da minha tela. O High, eu vou ocupar também 100% da minha tela. E, ok. Vamos ver aqui as mudanças. Ok, já mudou aqui. Eu vou colocar um margem aqui, certo? Alto, que ele vai fazer com que o meu conteúdo fique centralizado. Aqui. Tá, então inicialmente parece que não precisa disso aqui, ou eu posso fazer assim, né? Tá, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um border, certo? Só para vocês. Eu vou usar esse border aqui sempre, para que a gente possa ver o que está acontecendo. Um black ou um blue, tá um blue, fica mais destacado, tá? Então, como vocês podem ver, estou ocupando toda a, a extensão aqui da minha página, certo? Ok. Essa imagem alta aqui não está servindo de muita coisa, não. Deixa eu tirar ele daqui. Ok. Então, vamos agora para a configuração do cabeçalho, certo? Como é que eu vou configurar o cabeçalho, certo? Então, o cabeçalho, conteúdo do cabeçalho, certo? Conteúdo do cabeçalho, eu vou criar aqui uma classe. Vou criar essa classe aqui. E vou configurar esse conteúdo do cabeçalho. Tá? Então, o conteúdo do meu cabeçalho, eu quero que ele tenha uma extensão de 100%. Eu estou usando aqui a maioria das partes em porcentagem para eu não ter um efeito estranho quando eu aumentar, maximizar ou diminuir aqui a página, certo? Width 100 e o high vou deixar alto, porque eu vou colocar algumas coisas aqui. Aí eu vou deixar alto para ele se configurar, tá? E eu vou usar esse border aqui só para a gente ver qual é o tamanho aqui do meu cabeçalho, certo? Então, o cabeçalho é isso aqui. Ok. Junto ao cabeçalho, certo? Se eu for olhar para cá, né? Que isso aqui foi o design inicial que eu utilizei, certo? Junto ao cabeçalho, eu vou ter aqui umas bandeirinhas, uma linha de bandeirinhas, uma linha com outras coisas, né? Imagem, palavras e outras bandeirinhas, certo? Então, dentro desse cabeçalho, eu vou ter mais 3 divs,
certo? Então eu vou colocar aqui, dentro desse cabeçalho, eu vou colocar 3 divs, certo? Vou colocar aqui a primeira div, essa div, essa div vai ter a classe deck bandeirinhas, deck vem de decoração, tá? Bandeirinhas top, ok? Já criei aqui uma div. Eu vou criar outra div aqui para colocar conteúdo do meu cabeçalho. E vou colocar outra div para colocar essas bandeirinhas aqui que vão ficar embaixo, tá? Deixa eu até fazer de outro jeito. Div ponto deck, que vem de decoração, bandeirinhas bottom, ok? Pronto. Então aqui vai ter as bandeirinhas de cima, as bandeirinhas de baixo e um cabeçalho, certo? Ok. Eu vou configurar primeiro esse cabeçalho aqui. Como é que vai ser esse cabeçalho, tá? Esse cabeçalho aqui, eu vou chamar ele, vou chamar aqui uma classe de conteúdo, conte, né? Título, e vou criar esse conteúdo título. Pronto. Como é que vai funcionar esse conteúdo título, tá? Eu quero que ele tenha uma extensão completa, certo? 100%. Lembrando que cada conteúdo desse aqui, certo? Eu posso delimitar aqui 100, 90, quantos por cento eu quiser. Aí eu vou utilizar uma coisa bem legal agora, que é um display grid, certo? O que é isso? Eu tenho como organizar aqui os meus elementos, certo? Em forma de grid. Esse grid, ele seria um, um grid, é uma tabela mesmo, tá? Então eu vou usar aqui display grid. E nesse display grid eu posso usar, entre outros grids, tá? Eu posso usar o grid template columns, tá? Que eu vou organizar minhas colunas, ok? Eu posso usar tamanhos aqui, né? Então cada tamanho que eu colocar aqui vai ser referente a uma dessas colunas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 500 pixels, 500 pixels, esse grid aqui ele vai ser dividido em dois, certo? Então, deixa eu colocar aqui conta e título, certo? Então, deixa eu colocar aqui dois elementos aqui dentro, que aí vocês vão ver o que é que vai acontecer. Eu vou colocar aqui isso aqui entre P, certo? Ok? Então, vocês percebam, ó, o meu grid ele foi dividido em dois, certo? Deixa eu até colocar aqui, conta e título, grid, deixa eu colocar a borda aqui para vocês verem o que está acontecendo exatamente. Tá, deixa eu botar dois divs. Eu coloquei P aqui, deixa eu colocar dois divs aqui. Um div aqui, outro div aqui. Tem que usar tags, tem que usar tags que sejam do container, certo? Ok, conte título, conte título.
eu dividi o meu display aqui num grid, certo? Ou seja, eu tenho duas colunas, tá? Se eu adicionar aqui mais dois divs, o cabeçalho ele vai aparecer dois aqui e dois embaixo, certo? E assim por diante. Ou seja, eu dividi o espaço que eu tenho num grid de 50 a 50%, tá? Basicamente é isso. Mas aí, se a gente olhar aqui para o design que a gente tinha pensado, o grid ele está dividido em um, dois, três, quatro partes, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ao invés de usar 50 pixels, tá? Eu vou usar uma porcentagem de espaço que eu quero usar para cada coisa que eu vou colocar nesse local aí. Então, eu vou colocar 10, 20, 50, 20. Ok? Essa primeira parte aqui vai ser uma parte que eu vou reservar para colocar o logo, um logo. No caso aqui vai ser o logo do IFRN Class. Eu vou chamar essa classe aqui de logo IFRN, certo? Então vou colocar aqui o logo do IFRN. Essa outra aqui eu vou usar para colocar um cactuzinho, certo? Então eu vou criar aqui uma classe específica só para o cactus. Finalmente eu vou ter uma classe aqui para o título da página. E eu vou ter uma classe aqui para colocar novamente o logo Cactus. Ok? Então, minha página vai ficar disposta dessa forma aqui, ó. Aqui um cactus. Aqui é o título da página, então vou colocar aqui São Julião 2023. 2023. E aqui outro cactus. Ok? Ótimo. Beleza. Então agora vamos dar uma melhorada aqui, né? Eu criei o conta e título, criei. Então eu vou criar agora o título da página, certo? Depois eu crio os outros, logo IFRN, logo Cactus. Então, título da página. O que que vai ter no meu título da página, né? No título da minha página, eu vou fazer uma configuração aqui para que, como eu estou dividindo isso aqui, certo? Então, o título da minha página, deixa eu até colocar aqui border para vocês verem o que está acontecendo. Certo? Então, eu estou ocupando isso aqui, certo? Colocar aqui um high 100%. E text align, que ele está alinhado à esquerda, eu vou botar para a direita. Text align. Aliás, center, eu vou botar no centro. Além disso, eu quero que esse título está muito pequeno, eu quero deixar ele um pouquinho maior. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui dentro de um H1. Deixa eu passar para cá. Ok. Pronto. Passar ele para um H1. E agora eu vou fazer mais algumas configurações em cima desse São Julião. O que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui o título página, tá? Esse título página é referente ao div, mas agora eu quero afetar especificamente o H1 desse título página.
Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar um seletor, onde o seletor ele vai selecionar o H1 que está em título página, certo? Então, para esse H1 que está dentro desse título página, eu vou aumentar a fonte dele, opa, font size, eu vou botar aqui 70 pixels, deixar ele bem grande. Eu não estou gostando dessa fonte, eu vou alterar a fonte dele. A fonte dele eu vou colocar Franklin Gothic. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Vou mudar a cor dele, certo? Tô achando essa cor aí muito preto, tá muito formal. Quero colocar um clima mais de São João, certo? Aí eu vou usar o esquema de cores RGB, onde o RGB eu vou usar a representação de 75. Aqui é um número entre 1 e 255, certo? Entre 0 e 255. 40, 0. Ok. E eu quero que essa fonte weight dele fique negrito. Então, vou deixar aquele bold. Ok. Se eu maximizar aqui, ele fica melhor, tá? Então, vai ficar um nome aqui bem grande. Ótimo. Ótimo. E agora eu vou trabalhar com algumas decorações, certo? Para isso, eu já tenho as imagens aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já tenho as imagens, eu vou copiar as imagens para cá. Que essas imagens podem ser qualquer uma aí que vocês quiserem, tá? Mas eu vou usar o banco de imagens aqui. Ok, pronto. Então, vou começar pelo logo do IFRN, certo? Então, o logo do IFRN, a gente tinha definido que ficaria aqui no lugar de IFRN, certo? Então, aqui eu vou colocar uma imagem do IFRN. Então, vou usar aqui a IMG. O source vai ser barra IMGs, IFRN. Deixa eu maximizar aqui, senão vocês não vão ver. IFRN, PNG. Vou colocar um alt aqui, certo? Esse alt vai ser logo IFRN. Caso a página não consiga carregar a imagem do logo do IFRN, ela aparece esse nomezinho aí. Ok. Então, logo do IFRN, vamos ver como é que fica. Certo, ele não encontrou isso. Deixa eu tirar essa barra aqui. Pronto, agora ele parece que encontrou isso. Encontrou. Mas a minha imagem, ela está muito grande, certo? Está desconfigurada aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um CSS para configurar essa imagem. Então, para configurar essa imagem, primeiro eu vou dar uma configurada aqui no div do logo do IFRN. Então, para isso, logo IFRN, que foi o que eu criei aqui, que é o logo IFRN. Então, esse logo IFRN vai ter o min width, porque eu não quero que fique min, que não fique desconfigurada a minha imagem, né? Ela não fique menor do que 100 pixels. Min height, 100 pixels. Mudei isso aqui, vamos ver como é que fica. Não mudou muita coisa. Margem, eu vou colocar margem alta para ela ficar centralizada. Ok. Mas agora eu vou mudar especificamente a imagem, tá? Para mudar especificamente a imagem,
eu faço o mesmo esquema que eu fiz no seletor pro H1, eu coloco a classe, né, seguida da tag. Então, para essa tag aqui, né, eu vou dizer que o width vai ser 100 pixels, o raio vai ser 100 pixels também, imagem quadrada. Vamos ver agora o que vai acontecer. Ok, a imagem aqui já deu uma mudada. Deixa eu colocar aqui o border. Colocar aqui o border. Deixa eu botar aqui primeiro, pra vocês verem o que está acontecendo. Aí agora eu vou botar aqui. Pronto. Tá, a imagem tá mais ou menos do jeito que eu queria, né? Além disso, eu vou botar um padding. Esse padding eu vou colocar alto. Ok. Mais ou menos como eu queria. Mas a imagem tá centralizada e tá ok. Certo? Além dessa imagem, eu vou fazer o mesmo esquema, só que para o logo do cactus. Só que antes eu tenho que botar o cactus, né? Aqui, então vou copiar aqui a imagem, mais fácil. Só modificar algumas coisas. Aqui MG, né? Ao invés de ser essa imagem. Vou colocar aqui cactus. Pode ser PNG. Logo cactus. Então o cactus também ficou bagunçado, tá? Então a gente vai dar uma melhorada nisso. Então o logo cactus, tá? Esse cactus eu já fiz algumas medições, tal. Eu vou deixar ele 250, 100, margem alto. Vou deixar esse aqui só para vocês verem o que está acontecendo, tá? Deixa eu tirar a margem primeiro, só para vocês verem o que acontece. Ah, tá, porque eu configurei o logo cactus só o div, né? Vou configurar agora o mesmo esquema que eu fiz para a imagem do IFRN, vou configurar aqui. Ok. Aí eu vou fazer aqui o seguinte, certo? Deixa esse border aqui só para a gente ver. Eu configurei aqui o logo cactus, o div. Dentro desse div tem uma imagem. O que eu posso fazer? Eu posso dar um número aqui, né, da minha imagem, ou, então, deixa eu botar um pixel aqui, talvez seja por isso. Pronto, era isso aqui mesmo. Por isso que estava grande. Mas isso aqui, tá, eu copiei, tá? Então, deixa eu tirar isso aqui, só para a gente ver como é que fica. Fica grandão. O que eu posso fazer? Eu posso fazer com que esse cara aqui tenha as propriedades que herdeiras do pai dele. Quem é o pai dessa imagem aqui? É o logo cactus, certo? Então vou colocar aqui e inherit. Isso aqui é herdado, tá? Então essa imagem ela vai herdar as propriedades, né, do logo cactus, certo? Inclusive eu botei mínimo aqui, né? Deixa eu tirar o mínimo aqui. Ok? Agora vai ficar do tamanho que a gente queria. Só que ela não está na posição correta, tá? Então vou botar aqui um margem alto, que ele centraliza tudo. Ok? Ótimo. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, né, para esse cactus, agora é só copiar, colar.
agora eu vou ter dois cactos, um do lado do outro. Ótimo. Então agora falta o quê? Falta eu colocar as bandeirinhas, tá? Então vamos colocar as bandeirinhas. Então para colocar as bandeirinhas, eu já deixei aqui, né, uma classe deck bandeirinhas top. Então eu vou criar essa classe aqui. E vou configurar essa div. Então, para configurar, né, eu quero que o width dela seja 100%, que ela ocupe toda a página. 100%. O height dela, eu já fiz alguns testes, o height dela que fica legal é 50 pixels. A gente já vai ver que vai mudar aqui, né? Já deu uma mudada, tá? E eu vou usar o background image, então. Background image, passando como parâmetro URL. Essa URL eu vou pegar das imagens, né, que estão na minha pasta. Bandeirinhas 3. Não é 3, acho que é 1. 1, tá? Mas a linha tá grande, tá? Tá bem grande, na verdade. Eu vou usar aqui uma propriedade chamada background repeat. Background repeat. Esse repeat, né, eu vou colocar para repetir no eixo X, certo? Background repeat. Aí repeat no eixo X. Se eu quisesse repetir no eixo Y, né, é só escolher o eixo Y. Então agora vai repetir. Não vai repetir porque ele está estendendo toda a imagem. Background size. Background size. Esse size ele define qual é o tamanho do meu background. Inclusive eu vou tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui primeiro. Só para vocês verem o que acontece. Background size. Aí eu vou dizer que é 300 pixels por 40 pixels. Estou redefinindo o tamanho aqui das bandeirinhas. Tá? Aí tá meio bagunçado, né? Ele está repetindo aqui em toda extensão. Deixa eu botar aqui 100. Está repetindo em toda extensão. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar repeat x. Aí ele só vai repetir no eixo x. Ok? E a última coisa que eu vou fazer é o background position. Vou deixar ele no top. Certo? Pronto. Então aqui ficou organizada as minhas bandeirinhas. Ficaram organizadas. Deixa eu voltar aqui para o normal. A última é a bandeirinha de baixo, certo? Então vou fazer uma coisa parecida com o que eu fiz aqui, só que ao invés de ser a bandeirinha de cima, eu vou fazer a bandeirinha de baixo. Então, copiei e colei. A imagem aqui vai ser a 3. Aqui embaixo vai ser 240, não, tá, tá. Que é igual. Ok. Então, ficou aí organizado, tá? Bem parecido com o cabeçalho que tem aqui. Pronto, agora eu vou só retirar as bordas
e essa primeira parte, né, fazendo o cabeçalho, faltam as outras partes.